Deus seja louvado. Amém. O senhor dá alguma coisa para o irmão? Não, palavra não tem. E algum conselho? Também não. Algum assunto das reuniões de ontem e de hoje? É um doce agradável. É. Bom, Cláudio Oliveira. Aleluia. Aleluia. Só a palavra, irmão Cláudio. Algum testemunho? Algum dos irmãos teria algum testemunho? O que diz, irmão Cláudio? O irmão não teria alguma coisa? É. Então a palavra. Os irmãos servos de Deus, Manolo. Os irmãos. Muriel. Maravilha. Mais servos de Deus, a palavra. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, vamos ler com a ajuda de Deus a palavra que o Senhor nos mostra na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Aleluia. No capítulo 4, segunda carta a Timóteo, capítulo 4. Aleluia. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros,
principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Saúda a Prisca e a Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Eúbulo, e Pudens, e Lino, e Cláudia, e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Paulo aqui, irmãos, já estava próximo do fim da sua carreira, da sua vida terrena. Foi a segunda carta dirigida ao amigo, ao filho que ele tratava com muito carinho, filho no sentido de que foi ele que evangelizou, que cuidou e que conheceu Timóteo ainda menino, mas agora ancião com Paulo e cuidando da obra. Então, nesta segunda carta e nesse último ponto ou parte da carta, que hoje é o capítulo 4, ele fala desta maneira, como que um velho servidor passando para o novo, as responsabilidades da continuidade. Glória ao nome do Senhor. E Paulo, então, irmãos, fez um pedido para ele com juramento, querendo com isso dizer, não deixe de cumprir o que eu estou te pedindo. O que eu estou te pedindo é muito sério. Conjuro-te diante de Deus e também do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Então foi um pedido com juramento que Timóteo pusesse em prática o que agora Paulo indo, ele teria que cumprir na ausência do apóstolo velho. E ele disse, o que eu te peço é que pregues a palavra. A palavra de Deus precisa ser dita, irmão. No ambiente de trabalho, no ambiente escolar, no ambiente familiar, onde estivermos, com quem falarmos, claro, sem ser inconveniente, porque também, irmãos, tem momento inconveniente, mas a abertura que o Senhor der, o momento é a hora de falar. E o tempo sempre é tempo, irmão. Então, o pedido de Paulo foi este, que pregues a palavra, instes. Instar é uma certa insistência, não uma insistência, irmãos, descabida, mas sempre que tem oportunidade, volte a falar da palavra, em tempo e fora de tempo, porque às vezes alguém se acomoda com
a expressão, quando Deus preparar eu vou, no tempo certo eu vou, quando for oportuno eu vou. Para falar da palavra, irmão, todo tempo é tempo oportuno. Porque na hora da bonança, temos que lembrar da bênção de Deus e que é Deus que abençoou e preparou a bonança. Na hora da dificuldade, o Senhor é o socorro bem presente da angústia. Na saúde, falamos com Deus e de Deus. Na doença, sempre é tempo para falar das coisas de Deus. Então, Paulo disse exatamente isto. Então, redarguas, redarguir quer dizer quem vem perguntar acerca da fé, quem tem alguma dúvida, responda pontualmente, corretamente, não deixa dúvida, é redarguir. E também repreenda, porque tem alguém que às vezes, ou por ignorância, ou por desobediência, trilha fora da palavra. E disse Paulo, você vai ficar, eu vou indo, meus dias estão cumpridos e minha partida está próxima. Glória ao nome do Senhor. Mas você faça tudo isto, exortes com toda longanimidade, paciência, amor, dando tempo, porém com a doutrina. Porque virá tempo em que não quererão sofrer ou não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão, coceira, desejo de entender ou de ouvir o que quer ouvir, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme o seu querer, conforme os desejos até carnais, as concupiscências, amontoarão, este é o meu líder, este é o meu, enfim, pastor, condutor, eu vou nesta igreja porque eu lá me sinto bem, mas a pessoa se sente bem porque está autorizando a agir e fazer conforme a forma errônea, irmãos, e de acomodação carnal que a pessoa busca. E voltam e se desviam da verdade e voltam às fábulas, saem dos fundamentos da bendita palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, irmão, é eterna. Uma geração vem, outra geração vai. Mas as Escrituras não mudam. A palavra do Senhor permanece para sempre. Glória ao nome do Senhor. Mas tu, Timóteo, sê sóbrio em tudo. Quer dizer, não se desequilibre, não perca a linha, o alvo, não perca o objetivo, seja aquele que é sóbrio, que anda com sobriedade, sofre as aflições. Porque, irmão, ser crente, alguns acham, houve época mais difícil, hoje até que não temos, pelo menos no Brasil, perseguição pelo fato de ser crente. Mas na nossa infância, nós mais velhos, até em escola, algum bullying, alguma brincadeira de mau gosto e até mesmo alguma perseguição em algum lugar houve aqui no Brasil e pelo mundo também. Hoje, até que não há, irmão, mas a aflição vem, porque o mundo, se Deus está onde Ele está no seu trono, a população do mundo como uma avalanche foge de Deus, corre, se alonga de Deus. E nós estamos caminhando para Deus, de modo que o nosso trajeto é contrário à grande maioria, é contrário ao mundo. O mundo busca o que é da terra e nós buscamos o que é do céu. E os irmãos sabem que andar contra a corrente, contra a correnteza, é muito difícil e chega a momentos de aflição. E as aflições vêm para o jovem, para o de meia idade e para o velho. Então Paulo disse, seja sóbrio, faça tudo isto
e sofre as aflições. Veja, irmãos, que todos os que foram chamados para o Evangelho não foram chamados para deleitar-se, alegrar-se, num sentido carnal, no sentido físico, material aqui da presente vida, irmão. Todos foram chamados para levar o resto das aflições de Cristo, o resto dos vitupérios de Cristo. Mesmo o chamado do apóstolo Paulo, quando o Senhor falou com Ananias, que Ananias não queria nem ir orar para Paulo, mas o Senhor disse: não, vai, Ananias. Mas, Senhor, ele veio com cartas, ele já prendeu nossos irmãos lá em Jerusalém, e agora ele está vindo aqui, chegou aqui em Damasco com esta finalidade. Mas o Senhor disse: não, Ananias, ele também é um vaso escolhido. Glória ao nome do Senhor. E agora ele vai ver quanto que convém sofrer pelo Evangelho e pelo reino de Deus. Paulo foi chamado sabendo que era para o sofrimento e as aflições. E nós não somos muito diferentes, irmãos. Os tempos mudam, mas as aflições de Cristo, o cristão deve levar o resto dos vitupérios. Então, irmãos, aqui é dito, Paulo dizendo para Timóteo: sofre as aflições, faça ou faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque ser crente tem aflição, é andar contra toda esta avalanche de ideologias, a avalanche de pareceres, a avalanche daqueles que buscam os prazeres do mundo, e o crente está indo para Deus, sofre as aflições. E o evangelista, ele ainda tem a obra para cumprir. E quem tem um ministério, um cargo, uma responsabilidade, tem ainda, irmão, que cumprir aquilo que caiu sobre os seus ombros. Então, nesta noite está aqui a palavra. Todos somos Timóteo diante desta palavra. O Senhor te dará força, irmão, irmã, servos de Deus, do ministério, cumpre o teu ministério. Que o desânimo não te pegue, porque o inimigo quer que nós, irmão, não continuemos, paremos, voltemos. Mas o conselho que Paulo deu a Timóteo, o Senhor, pela palavra e pelo poder do Espírito Santo, nos aconselha a todos aqui nesta noite. Glória ao nome do Senhor. Do mais crente de mais tempo ao menor que está ouvindo esta palavra, todos somos Timóteos. E Paulo disse: porque eu, Timóteo, eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Mas tinha a consciência tranquila, irmão, de ter combatido o bom combate, estava terminando a sua carreira, guardando a fé. E a certeza da coroa da vida eterna estava com ele. Desde agora, a coroa da justiça já eu sei que está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, vai me dar naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amarem a vinda do Senhor. Irmão, amar a vinda do Senhor é aborrecer o mundo, porque quem ama o mundo se faz inimigo do Senhor. Mas quem ama, espera, aguarda a vinda do Senhor, aborrece este mundo. Não é filho, nós não somos filhos do mundo, irmãos. Somos filhos da luz, filhos de Deus, e por isso temos aborrecimentos, provações e aflições. Porém, o importante é continuar a nossa carreira, porque para cada um de nós está proposta a carreira que Deus estabeleceu.
uns com um pouco mais de dificuldade, outros com menos dificuldade, mas todos temos a nossa carreira. E Paulo terminou a dele com a confiança que a coroa da justiça lhe estava reservada. Irmão, o inimigo combate na mente: você está perdendo tempo, o Senhor não te quer mais. Por isto, nas armaduras do cristão, o capacete é chamado da salvação, porque é na mente, irmão, é na cabeça que nós temos que ter, como Paulo tinha, esta convicção, esta esperança gloriosa. Eu tenho certeza que a coroa da justiça me está guardada. Isto, irmão, protege a mente de dardos inflamados do inimigo para fazer a pessoa perder a força, perder a esperança. Que nesta noite, por esta palavra, irmão, o capacete da salvação seja colocado na cabeça de cada um de nós. Glória ao nome do Senhor, e que todos tenhamos esta certeza, não por mim, não pela minha capacidade, mas pela misericórdia de Jesus Cristo, que deu a sua vida. Eu tenho a coroa da vida eterna guardada no céu. Põe este capacete da esperança da salvação, irmão, e o inimigo pode lançar as flechas, os dardos inflamados, mas o capacete, a certeza, a esperança gloriosa da salvação apagará qualquer dardo inflamado do maligno. Agora os irmãos vejam uma coisa importante, irmãos. O apóstolo Paulo fez aqui uma declaração, vamos dizer assim, espiritual, dizendo: eu estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Irmãos, Paulo era entendido no Velho Testamento, era um rabino, era um doutor da lei, e ele conhecia ponto por ponto, tanto que, justamente por isto, escreveu nas suas cartas com tanta propriedade, com tanta profundidade, precisão e sabedoria. Então, irmãos, tinha os sacrifícios que eram levados aos sacerdotes, uma ovelha, uma bezerra, assim por diante, porque a pessoa fazia ali aquele sacrifício para pedir perdão dos erros, dos pecados cometidos durante o ano. Mas a aspersão em sacrifício, de aspersão, ou aspersão de sacrifício, que era também chamada de libação, era uma oferta de gratidão, era um momento, irmãos, de vitória e até de alegria, e eram líquidos, porque faziam holocausto de animais e de cereais. Mas quando era o vinho, o mel, o leite, era feito um derramamento, aspersão de um sacrifício de alegria, de gratidão. E Paulo, irmãos, não tem aqui nas Escrituras, porém a tradição da antiguidade histórica diz sobre a sua morte, que por ser cidadão romano, quando depois aqui veio a primeira defesa e ele ficou livre, mas ele sabia que a partida dele estava próxima, então também não está escrito aqui. Mas na segunda vez, irmãos, que ele compareceu perante César, que sempre os julgamentos, irmãos, são em duas etapas, a primeira e a definitiva. Na segunda, ele foi sentenciado à morte. E como cidadão romano, ele teve o privilégio de ter a morte por degola, morto à espada. E a pessoa que é morta à espada, normalmente ajoelhado, mãos amarradas, olhos vendados, irmãos,
E ali o carrasco, então, com uma espada degola. Perdoem de falar, mas é isso a palavra, irmão, e é isso a forma mesmo. E o corpo cai, o coração está com toda a força, irmãos, bombeando sangue. Então, realmente é um derramamento praticamente de todo o sangue, porque as grandes artérias aqui têm um calibre grosso e todo o sangue é derramado. Ele previu isto, irmão. Eu vou fazer diante de Deus uma libação. Eu vou aspergir o meu sangue, mas é a minha vitória. É o salto desta vida para a vida eterna. É o acabamento, glória ao nome do Senhor. Irmãos, quantas palavras lindas e conselhos ouvimos aqui neste púlpito, aqui nesta tribuna, a respeito de termos a fé de que a morte não é o fim para o cristão. Irmão, oferecer ou fazer uma libação por uma alegria, por uma vitória na morte, o que Paulo disse aqui é exatamente isto. Eu vou terminar a minha vida com direito de cidadão romano, será por degola. Tudo isso está implícito aqui, irmão. Mas é a minha vitória. É a minha saída gloriosa da carreira terrena. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, consolemo-nos pela palavra. Tenhamos o capacete da salvação, que o inimigo não atinge. E sabendo a hora que chegar a hora da nossa partida, quando terminarmos a nossa carreira, alguma família que está toda ressentida porque alguém partiu, ora, irmãos, veja aqui que Paulo, ele cantou uma vitória. A morte para ele foi um término de uma carreira gloriosa. E quem o Senhor recolheu, irmão, guardando a fé, a coroa da justiça está guardada também. Irmãos, apenas o Senhor traz agora aqui, para entendermos bem o significado maravilhoso que Paulo usou. É claro que é uma figura de linguagem, é uma metáfora, mas ele estava falando exatamente disso aí. Vemos Davi, irmãos, Davi ungido rei, mas ainda não coroado, ainda não reinando. Ao contrário, sofrendo aflição, perseguido diante de Saul, que era o rei, e era sogro dele, pois foi dado a filha Mical como recompensa por ter derrubado o gigante Golias. Ele era genro de Saul, mas Saul se fez um inimigo ferrenho dele, e ele com um grupo de pessoas também, irmão, que o acompanhavam por admirá-lo. Ele era um líder nato, e 600 homens também amargurados, homens que estavam perseguidos, viram em Davi uma bondade, um líder, e acompanhavam Davi. Só que Davi, fugindo para não ser morto por Saul, apesar de várias vezes Saul ter sido entregue na mão dele, mas ele usou de misericórdia. Longe de mim estender a minha mão contra o ungido do Senhor. E realmente ele não pôs a mão, deixou na mão de Deus, irmão. E bem-aventurado quem não busca fazer nada de si mesmo, nem pôr a mão, e nem fazer justiça com as próprias mãos, pior ainda. Sofre as aflições, é o que Paulo aconselhou Timóteo, e o que a palavra nos aconselha, e o que Davi fez. Sofria as aflições, perseguido como um cachorro, como um cão, perseguido, procurado e buscado como alguém busca uma pulga no lençol. Assim ele fugia de Saul. E numa ocasião, Saul ocupou Belém com seu exército, que falou: aqui mora toda a família dele, aqui ele tem as herdades, aqui é capaz que ele volta de vez em quando, eu prendo ele aqui. Mas ele estava nas cavernas. Mas de onde ele estava havia lá embaixo na planície Belém. E desde criança ele brincava pelas ruas de Belém,
Ele conhecia cada árvore, cada proprietário, cada propriedade, e ele conhecia a cidade e as ruas, e sabia que tinha uma fonte ali em Belém, que jorrava uma água maravilhosa, uma água cristalina e mineral. E ele lá, perseguido, sofrendo calor, e no deserto, irmão, e ele falou por falar, falou assim: ah, que desejo, quem me dera se eu pudesse beber um pouco da água fresca da fonte de Belém. Querendo dizer, mas é impossível, não tem como. O meu inimigo com o exército fez ali o acampamento dele. Mas, irmãos, 3 companheiros que admiravam Davi, 3 companheiros que se espelhavam nele, irmão, na coragem, combinaram entre eles: vamos lá buscar água para o nosso rei. E foram, irmãos. Eu tenho para mim que um protegendo as costas do outro, costa com costa, porque a gente tem um ângulo de visão, mas se eu tiver um companheiro ao meu lado, o outro ao do outro lado aqui, onde eu não vejo, eles veem. Glória ao nome do Senhor. E eles foram, irmãos, entraram no meio de um exército e pegaram uma bilha de água e voltaram, porque atacaram-nos. Eles voltaram cortados, sem dúvida, rasgados, sangrando, sofrendo, mas chegaram e deram água para Davi. Davi, olha aqui, o teu desejo é cumprido. Glória ao nome do Senhor. A água da fonte de Belém. Irmão, quem sabe algum desejo vai ser cumprido. Irmão, aquilo que está dentro de ti, Deus conhece. E ele tem valentes muito mais que Davi tinha. Glória ao nome do Senhor. E o inimigo pode cerrar fileira na tua vida, pode armar o acampamento naquilo que tu mais almeja, deseja e ama. Mas o Senhor vai abrir um caminho, e aquilo que é um desejo, o Senhor pode cumprir, irmão, de um servo dele, de uma serva dele. E Davi, irmãos, pegou a bilha de água, água fresca, 600 homens olhando para ele. E ele podia usar da prerrogativa de rei e beber tranquilamente na frente dos seus homens, mesmo os 3 que estavam ali, por certo, irmão, exaustos e até precisando de uma ajuda, eles iam ficar felizes de ver aquilo. Mas ali estava o segredo de um bom líder, irmão. Ele pensou: meus homens também têm sede, eles também estão sofrendo comigo. E esta água aqui, o valor dela é enorme. É o valor da vida de 3 homens que eu amo. É preço de sangue. Eu não vou beber mesmo tendo sede. Eu tenho um rei, e a ele eu vou oferecer esta vitória. E verteu por libação, por aspersão de sacrifício, a água de um valor muito mais do que diamantes, muito mais do que ouro em pó, irmão. Ele ofereceu para o Senhor. Diminuiu alguma coisa para Davi? Não, irmãos. Ao contrário, a liderança dele, a posição dele de rei diante daqueles homens, naquele dia se efetivou. E diante de Deus, um homem que me ama, um homem que aquilo que é mais precioso, ele oferece em aspersão perante a minha presença. Irmãos, glória ao nome do Senhor. A nossa vida é preciosa e todos nós amamos, e não importa quantos anos tenham o avô, toda a família o ama e não quer que vá, porque o que há de mais precioso é a vida, irmão. Mas o crente, quando termina a vida, ele glorifica a Deus, é uma vitória. Jesus falou para Pedro a respeito de segui-lo, porque em breve ele seguiria o Senhor.
dizendo com que morte Pedro haveria de glorificar o Senhor. Irmão, o crente até na morte glorifica o Senhor, porque não vem o desespero, não vem, irmãos, nenhum palavrão, não vem blasfêmia, não vem palavras contra o plano de Deus na vida dele, vem a humilhação, vem a resignação, vem a vitória por oferecer-se também em sacrifício diante do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, Paulo faz um pedido de um velho irmão. Na carta a Filemão, que ele faz ali uma defesa de um escravo, Onésimo, ele fala a Filemão, quem está te escrevendo aqui é Paulo, velho prisioneiro. 3 adjetivos, irmãos, os mais humildes que ele achou. Porque Paulo significa pequeno. Então, quando ele disse, Filemão, quem está te pedindo? É um pequeno, é o Paulo, pequenininho. Velho, porque o velho já ninguém espera mais nada dele. E o prisioneiro estava em prisão. Diminuiu-se e engrandeceu. E nesta noite está aqui a palavra para nós. Na tua humildade, o Senhor vai te dar uma grande exaltação. Glória ao nome do Senhor. Então ele faz um pedido para Timóteo. Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Porque a primeira audiência com César tinha acontecido. A segunda estava para acontecer. E ele então fez esse pedido. Procura vir ter comigo depressa. Depois, mais embaixo, irmão, ele diz assim, quando você vier, procura vir antes do inverno, que o inverno ia chegar, irmão. E venha logo e traga também a capa para mim. Ele ia precisar da capa naquele inverno. Mas tudo o que ele precisou, irmão, chegou na hora certa. E o que você precisa, servo de Deus? O que você precisa, serva de Deus? Vai vir depressa, glória ao nome do Senhor, porque o Senhor sabe do nosso tempo exíguo, o Senhor conhece a nossa fragilidade humana. Então, ele diz, olha, Demas me desamparou, foi uma pessoa que foi para o mundo, irmão, amou o presente século. Outro teve que ir para missão como crescente, foi por um lado, Galácia, Tito foi para outro lado na missão da obra em Dalmácia. Só Lucas está comigo. Por que Lucas ficou com Paulo, irmão? Lucas era médico e ele viu que era a hora necessária dele estar com Paulo. Ele viu que a utilidade dele nunca foi tão grande como naqueles últimos dias da vida de Paulo. Irmão, procura ver em que você é útil nesta obra, glória ao nome do Senhor. Esteja na hora, esteja no lugar, glória ao nome do Senhor. Bem-aventurado aquele que é útil na obra de Deus. Traga-me Marcos, ele é útil para o ministério. Tem pessoas que falam assim, se eu tivesse no ministério eu fazia. Faça sentar no ministério mesmo, irmão. Seja útil na obra, glória ao nome do Senhor. E ele glorificou a Deus. Na verdade, irmão, terminou a carreira, mas foi uma vitória. Ele reclama de um tal de Alexandre, o latoeiro, fez males para ele, irmão, não recebeu, judiou, fez injustiça com Paulo. E ele fala que o Senhor lhe pague segundo as suas obras, porque isso não tem dúvida, irmão, o que plantamos, colhemos. Quem planta vento vai colher tempestade.
Mas quem planta amor, colherá de braços cheios os molhos. Glória ao nome do Senhor. Das bênçãos de Deus. E ele termina aqui dizendo, irmão, glória ao nome do Senhor. Também no meu primeiro julgamento, onde eu apresentei minha primeira defesa, todos me desampararam, mas que isto lhes não seja imputado. Olha, irmão, eles falharam, estavam lá em Roma, mas não foram, mesmo citados aqui. Um desabafo de um velho como um pai para um jovem como filho. Olha, Timóteo, fizeram isso comigo, mas eu já pedi a Deus que esta falha deles não seja contabilizada, não seja imputada, quer dizer, não seja posta na conta. Irmão, é o amor. O amor perdoa, o amor supera. Glória ao nome do Senhor. Quem sabe o inimigo está querendo fazer algum estrago em algum lar, em alguma família, porque um não quer perdoar, o outro também não. Irmão, perdoa. Não peça para ser posto na conta o erro de alguém contra você. Quem errou está na mão de Deus. Deus paga segundo as obras, mas a parte nossa da misericórdia, do amor, tem que ser o perdão. Senhor, eles não me assistiram, mas Tu não me desamparaste, e não quero que pese a mão neles. Não imputa este erro deles, eu continuo amando do mesmo jeito, pois fiquei livre da boca do leão. É o Senhor que livra, irmão, e ninguém vai antes da hora. E se alguém for, ou a hora que eu for, que formos, glorifiquemos a Deus, irmão. É momento de vitória, é momento de libação, é momento de alegria, quando o cristão termina a vida guardando a palavra de Deus, termina a carreira, mas a coroa já está reservada. É a palavra, Deus seja louvado.